assim, tô vendo todo mundo falando que acima de 13 milhões, de 14 milhões seria uma grande proposta. Vamos lá, o Cruzeiro, a fluxo de caixa, pegando o gancho aqui no que disse o Lucas Borges. Peraí, eu, particularmente, eu não vou entender legal. E não é por conta dos valores, eu tô me apegando em projeto esportivo. O que é menos complicado? Menos complicado, não falei fácil. Você no meio da temporada, o Kaique era um titular, já foi embora. O Christian pode não ser isso tudo que alguns pensam e que ele de fato é, porque chega um jogador para jogar do lado esquerdo o ano passado, o Wanderson, o time do Jardim, quando foi encaixado, o Christian vai fazer uma função que ele nunca tinha feito e exerce de uma forma que vira o titular. E o Wanderson lá no lado esquerdo. Aí vem o Arthur Jorge, depois do efeito Tite. O Arthur Jorge coloca o Arroio para jogar do lado direito. Ô Christian, você pode mudar de lado e fazer a mesma coisa que você fazia do lado direito, agora do lado esquerdo? Posso. E continua fazendo bem, hein, pessoal? E continua. Aí, no final da reta, dessa reta antes da Copa do Mundo, o Sinisterra vira o titular. Mas o Sinisterra atua melhor do lado esquerdo. Ô Christian, você pode voltar para o lado direito? Posso. E estava fazendo legal? Tava. Estava fazendo muito bem. Então, o Christian, eu não estou falando que o Christian é um super jogador que não possa ser substituído. Mas a mim, eu vou me sentir incomodado com relação ao projeto esportivo do Cruzeiro, que vamos lá. Você disse não para uma proposta do Flamengo para o Caio Jorge no início do ano de 35 milhões de euros. Ele seria um jogador importante, sim. Eu não estou discutindo. Não é sobre o Caio Jorge ser melhor ou não do que Kaique e Christian. Eu vou conseguir chegar onde vocês querem. Você venderia o Caio Jorge por 35 milhões de euros, teria capacidade de, naquela primeira janela, ou de nessa janela do meio do ano, ir buscar um jogador para ser o substituto, à altura. Com esse dinheiro eu acho que daria, né, pessoal? Você teria condições de buscar. Beleza, você fala não. Você fala para o mercado que está forte esportivamente, que tem grandes objetivos na temporada 2026. Lembrando que ninguém precisa de me explicar que o Cruzeiro precisa vender. É óbvio que precisa vender. Todos os clubes precisam. O Cruzeiro não vai sobreviver dos aportes da família Lourenço anuais na casa de 350, 400. Isso só não será o suficiente. Mas aí, você diz não para uma venda do Caio Jorge de 35 milhões, renova com o Matheus Pereira. Eu não estou falando que esses movimentos são errados, pessoal. Estou fazendo uma linha do tempo. E traz um jogador de 27 milhões de euros, que eu também não estou dizendo que é uma contratação errada. Para, de repente, no meio da temporada, quando você traz um técnico com o investimento que o Cruzeiro trouxe, com as promessas esportivas que o Cruzeiro disse a esse treinador, você simplesmente, você vendeu o Kaique, agora uma contraproposta para o Christian, e daqui a pouco, se chegar de novo uma investida pelo Jonathan Jesus, você vai no meio da temporada perder 3 jogadores titulares? Depende do valor. Mesmo que você tenha grana para buscar, futebol não é assim. Com esse valor você consegue trazer uma reposição. Até essa reposição se encaixar, eu acho o encaixe muito mais difícil no meio da temporada. Eu vou considerar, HG, se essas vendas acontecerem assim, deveria ter sido vendido o Caio Jorge então. Porque que caixa foi esse que nos últimos 6 meses se defasou a ponto de você negar 35 milhões no começo do ano, mas agora fazer 2 vendas de 2 titulares por 28? Gente, tem um detalhe aqui que eu acho assim, se fosse o Atlético, acho que a resposta seria muito fácil. No momento financeiro que o Atlético vive, o Cruzeiro tem a necessidade hoje de extrema de vender com rapidez para poder fazer caixa? Não tem. A condição do Cruzeiro ela é muito tranquila. O sonho do Pedrinho é ganhar uma Libertadores. Já falou isso em alto e bom tom. Tem um time montado, um time pronto. Você tem um treinador que chegou e que ajeitou a coisa, né? Pô, você vai desmontar o time agora. Será que vale, por qualquer preço, você abrir mão disso? Porque, gente, aperto de reposição é difícil. Mas não é só aperto de reposição, é você mudar um cara que encaixa em qualquer lugar ali, que dá um equilíbrio para o time do Cruzeiro. Eu acho que você vai tirar uma peça que ela é fundamental ali. Não é você chegar e tirar um jogador que ele entra de uma hora para outra, que agrega. Não, é uma peça fundamental. A mesma coisa você tirar hoje um Caio Jorge do Cruzeiro, você tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro. Eu acho que aí vai muito pelo que o Cruzeiro está pensando. O que eles estão almejando. Porque se o Cruzeiro almeja realmente um título de Libertadores, e que a gente não pode falar que é impossível, porque futebol, né, o Cruzeiro tem um time competitivo, né, futebol se decide dentro das 4 linhas,
numa boa, HG, já tá perdendo o Kaique, que é um baita jogador. A gente não sabe como é que vai ser a reposição em relação a esse lateral que chegou, se ele vai conseguir atingir o patamar que o Kaique chegou. Mas aí, se você for pegar aí, você não troca jogador nenhum. Mas deixa eu te falar, mas não tem a necessidade de trocar o Christian agora. Galante, vamos lá. Só se você tivesse que fazer caixa, você não tem que fazer caixa. O Christian hoje é um jogador que tá naquela espinha dorsal que a gente falou há algum tempo, de ter um grande goleiro, um grande zagueiro, um grande volante, um grande meio, um grande atacante. Ele é subvalorizado. Por muitos que acham que ele não é tão importante assim. Não é isso. Não é isso que eu tô falando. Ele não tem o nome, eu tô dizendo ele não tem a grife. E mas como dentro de campo ele é. Valu, como nós não sabemos os valores que foram oferecidos oferecidos na proposta do Krasnodar, e nem o que o Cruzeiro está pedindo na contraproposta, então eu não sei, cara. E se for 15 pau, eu não sei se é. E se for 15 pau? Mas você e se o Cruzeiro manda HG, 15 não e os caras... questionando os valores, gente, HG, e o projeto esportivo. É isso aí. Eu sei, eu entendo. Não, você não está entendendo. Não, eu estou entendendo o que vocês estão falando. Vocês estão discordando. Só que é o seguinte, chega dinheiro num negócio de SAF, gente. A pegada é diferente. Então vende o Caio Jorge por 35, HG. Mas o Caio Jorge é o único jogador da posição titular absoluto, e quando veio a proposta ele era titular absoluto e artilheiro do Brasil, Kaique e o Christian também são, HG. Melhor do que perder dois no meio do ano. Você Valuzeiro, perde o seu atacante na primeira janela e vai atrás, HG. Valuzeiro, a questão do Kaique, o staff dele queria a negociação. O staff queria a negociação. Então tem situações que não tem como. Eu falei com o Valu ficou com raiva. Tem situações, cara, que não adianta. O clube quer, o interessado tá lá, mas o staff não quer sair. HG, eu não estou questionando a saída dos atletas. Mais uma vez, eu só digo o seguinte, se o clube vai perder 2, 3 na janela do meio do ano, era preferível, pelo valor que o Flamengo fez a proposta pelo Caio Jorge. E já vi ali no chat alguém falando, porque agora o Caio Jorge não está vivendo... Você está enganado, viu, meu amigo? Os números do Caio Jorge são muito bons. Ainda não são números como no ano passado, mas ele não está mal na temporada. Então, só estou dizendo assim, ao invés de perder 2, 3 no meio do ano, esportivamente falando, claro que se chegar uma proposta de 14, 15 milhões, o Cruzeiro vai vender o Christian. E eu não consigo... Eu não estou dizendo para o Cruzeiro não vender, mas é um recado do Cruzeiro diferente para o mercado e para mim, para o torcedor e para todos nós que cobrimos o Cruzeiro, diferente do recado que foi dado em janeiro. Mas se a direção só isso que eu tô dizendo. Mas se a direção do Cruzeiro tiver aquela mesma proposta de eu só trago um zagueiro se vender um, e como eu estou... Não, isso não existe. Se vender o Christian, tá? Não estou dizendo que está sendo vendido, não. O Cruzeiro enviou uma contraproposta. É isso que nós estamos dizendo aqui. E aí o Cruzeiro fala assim, cara, se vender o Christian, já tem um jogador para substituir. Mas nessa lógica aí, cadê o volante? Não, aí eu tô falando... Nessa lógica aí, o volante tem que existir. Nessa aí, mas essa aí eu concordo com o Valu, porque o projeto não existe, então. O projeto esportivo não existe. É isso só, cara. Porque você perdeu volantes. A gente perdeu volantes. A gente viu o Cruzeiro perdendo volantes. Tem um ano que o Cruzeiro tá atrás de um camisa 5. Veio o Ian Guilherme, que já foi embora. Porque o Wallace, que agora, né, virou o espetacular jogador, aliás, torcedor do Vitória. Boa sorte. Se ele não jogar, cantem a música, chama SAMU, né? Porque talvez assim ele possa conseguir jogar com a camisa do Leão, já que ele foi tão injustiçado aqui no Cruzeiro, que paga o salário do atleta. Mas não vou ficar perdendo tempo falando de Wallace, né? Tem coisas bem mais relevantes para se falar do que do Wallace. Então é só com relação ao projeto esportivo. Eu não estou sendo maluco de falar, negue uma proposta de 14 milhões pelo Christian, ou uma de 10, 12 pelo Jonathan Jesus, o Popó e todos que estão aqui. Claro que é necessário... Ô Emerson Pansieri, sabadão, hein? Tá chegando a hora de matar saudades do Cruzeirão em campo. A torcida do Cruzeiro vai assistir aqui no YouTube. Você do interior do estado, você de Belo Horizonte, você que tá aqui nos Estados Unidos, aliás, como tem cruzeirense aqui nos Estados Unidos, viu, Pansi? Impressionante por onde passamos, cruzeirenses, atleticanos, muitos atleticanos também, aqui sempre interagindo conosco nos Estados Unidos, mas o cruzeirense em especial tá ansioso para ver o Cruzeirão. E aqui nos Estados Unidos, aí em Belo Horizonte, em toda Minas Gerais, galera vai poder assistir pelo YouTube e a preparação do Cruzeiro e a venda de ingressos pro fim de semana. Quem tem os detalhes é o Emerson Pansieri. Fala aí, Pansi!
Um abraço para você, Thiago, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte Itatiaia, confirmando aqui no Brasil, 12:38. Toca da Raposa, estamos ao vivo, porque tem a apresentação do lateral esquerdo, Gabriel Rojas, que vai ser cara nova nesse amistoso que você citou, né, Thiagão? No sábado, às 4h, seu nome, seu bairro, com imagem, vamos transmitir também o jogão, vamos fazer uma cobertura bem legal para você que acompanha a Rádio Itatiaia, a maior do Brasil, com certeza, um sábado muito importante para a nação celeste, porque quer acompanhar o Cruzeiro, que vem fazendo também o técnico Arthur Jorge nessa intertemporada aqui na Toca da Raposa. Os ingressos estão sendo comercializados pelo idealizador do jogo, né? Pelo organizador do jogo, não é no site do Cruzeiro, não é na plataforma do Cruzeiro, ingresso.cruzeiro.com.br. No nosso site da Itatiaia você tem tudo isso certinho para você acessar e comprar o seu ingresso, acompanhar também essa partida do Mineirão. E, lógico, a gente preparando essa cobertura para lá de especial. Thiago, sobre a notícia que trouxemos em relação ao Christian, é o jogador que o Krasnodar da Rússia quer. A primeira proposta foi na casa de 7 milhões de euros. Essa matéria está no nosso itatiaisport.com.br, também naquela parceria com o Lucas Barbosa. Mas agora o Krasnodar veio oferecendo mais dinheiro, mais grana. Não é os 12 milhões que falaram que apareceria, né? Não é essa grana pelo Christian, não. A informação que eu tive é que não é essa grana toda pelo jogador. Os 12 milhões foi só uma possibilidade. É abaixo disso. Mas o jogador está realmente sendo pretendido pelo futebol da Rússia, e a informação que temos também é que essa análise agora é feita internamente. Mas, pelo também o que eu pude apurar, não é uma grana, viu, Thiago? Que o Cruzeiro está ainda a fim de negociar o jogador, que vai querer liberar esse jogador que é uma importância nesse meio campo, né? Um jogador que corre o tempo todo, avança, ataca, defende, tem aí um papel de destaque também nessa equipe do técnico Arthur Jorge. Thiagão? Pra mim, Ale Oliveira, eu tenho pra mim que o Christian, ele já disse algumas vezes, ele pode não ser brilhante, pode não ser aquele jogador plástico, mas ele está entre os mais efetivos, se não for o mais efetivo, o que mais corre, o que mais marca, o que tem feito mais gols, por incrível que pareça. E como o Cruzeiro não tem uma dependência financeira urgente, algo emergencial para se tapar algum tipo de crise, de buraco, eu só liberaria com um belo dinheiro, e não parece ser o caso aí, pelo que explicou o Pansieri. Porque o Christian, taticamente, ele tem um encaixe muito importante nessa equipe do Cruzeiro, né? E tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração no futebol, que é a relação custo-benefício. Quanto o cara custa pro clube e quanto ele entrega. Nessa aí, eu não tenho dúvida que é o melhor custo-benefício do Cruzeiro, porque ele está longe de ser um dos principais salários do time, e é um cara que joga todos os jogos, que é sempre muito regular, que se encontrou jogando um pouquinho mais avançado, ele que na posição de origem era segundo volante, jogador de meio campo, está jogando pelo lado do campo e jogando muito bem, e sempre, né? Claro que tem às vezes a vontade do jogador, né, de fazer a sua independência financeira. O Christian, a gente sempre tem que tomar cuidado quando fala isso, né, porque às vezes o torcedor não entende tão bem. Pro dinheiro que circula dentro do futebol, ele ainda não ganhou, não fez o seu grande contrato. Que aí é o outro ponto, né? Porque se o Christian chega e, me libera, preciso ir, é uma grana pra mim, isso aí também tem que ser colocado na balança. Talvez o Cruzeiro dê a ele um reajuste, né? Um novo contrato. Isso aconteceu com vários outros jogadores desse elenco, inclusive. Mas o Christian ainda não ganhou aquele dinheirão do futebol, então isso também tem que ser considerado. Agora, o Pedrinho, ele já segurou outros atletas importantes que tiveram propostas também interessantes, e eu acho que o Christian pode ser mais um deles, né? Principalmente porque no segundo semestre que tudo vai acontecer pro Cruzeiro, né? Você tem as partidas decisivas e tal. Então o Christian é um cara fundamental, titular absoluto. E vamos ver qual vai ser o destino dele, porque tecnicamente, esportivamente, ele fará muita falta. Tomara que fique. Se tiver que sair, que seja por um dinheiro justificável. Ô, Emerson Pansieri, e a venda de ingressos, e a expectativa pro fim de semana? Eu tô morrendo de saudade de ver o Cruzeirão em campo, de ver o Galo também. O América nem tanto. O raiva, hein? Nossa, pelo amor de Deus, Coelhão, tem que melhorar o Coelho. Quinta-feira tem o América na Série B do Brasil, mas no fim de semana é o Cruzeirão, Pansi. A venda continua para o torcedor do Cruzeiro, com certeza, fazer essa compra que está na casa aí de R$110 a inteira, e pode comprar a meia, né? Esse é o valor. Lembrando que o Cruzeiro não está organizando o jogo, hein? Essa organização do jogo não é do Cruzeiro, né? Então, é o detalhe dessa venda de ingresso que segue, mas o torcedor pode acompanhar esse jogo no Mineirão e, óbvio, também acompanhando também a nossa transmissão da Itatiaia. Tiago, não deixa eu só encerrar com uma notícia importante, uma notícia legal, em relação ao Elinho. Essa informação que nós antecipávamos ontem, com essa questão do Gabriel Peck dando aí uma
dificultada pelo valor do Bahia, que está oferecendo, né, pelo jogador, 14 milhões de euros. O Cruzeiro não vai para negócio nesse valor. O Cruzeiro colocou um teto máximo de 10 milhões de dólares. Essa é a informação. O Elinho, você se lembra dele? Revelado no São Paulo, passagens pelo Bragantino, atualmente no Toluca do México. É um nome que entra na lista do Cruzeiro. É um nome que agrada a diretoria do time celeste, é um atacante do perfil que quer o técnico Arthur Jorge. Vamos aguardar. Vamos esperar. Se, por exemplo, o Bahia sai do páreo e o Cruzeiro fica firme e soberano no Gabriel Peck, é o primeiro nome da lista. Agora, se não, o Elinho é uma possibilidade de mercado também, está sendo mapeado aqui pelo departamento de mercado do Cruzeiro. Viu seu nome, seu bairro? São duas ótimas opções, viu? Tanto o Peck quanto o Elinho. Fica de plantão aí, Pance, na Toca da Raposa. A qualquer momento você nos traz novidades. Hora de falar sobre Rodrigo Moreno. Você lembra dele? Centroavante, brasileiro nascido no Rio, que se naturalizou na seleção espanhola. Chegou a jogar bem pelo Benfica, também pelo Valência, ainda esteve no Leeds. Pois bem, ele desde o fim de semana tem sido especulado como possível reforço do Cruzeiro. E o fato de o atleta ter trabalhado com o Arthur Jorge, o técnico da Raposa, na temporada passada no Al Rayyan, poderia acabar por facilitar essa negociação. Importante registrar que o Rodrigo Moreno tem contrato com o Al Rayyan somente até o fim dessa terça-feira, ou seja, já pode assinar um contrato para chegar de graça para o Cruzeiro ou para qualquer clube do mundo a partir dessa quarta-feira. Os números do Rodrigo Moreno nessa temporada recém-terminada: 25 jogos, 15 gols e 4 assistências, foi titular absoluto por lá. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte cruzeirense para saber. O Cruzeiro tem a intenção de contratar o Rodrigo Moreno, abre aspas para a fonte, atualmente não temos interesse. Por que esse atualmente? Queria contextualizar a resposta. O Cruzeiro gosta do nome do Rodrigo Moreno, mas sabe que apesar dele estar livre no mercado, é uma operação cara, para mais de R$1,5 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. O Cruzeiro só vai avançar nas tratativas com o Rodrigo Moreno se perder um dos seus centroavantes, Caio Jorge e Chico da Costa. Havia uma vontade dentro do Cruzeiro em negociar o Chico da Costa, mas ainda não apareceram interessados. Eu sou do Cruzeirense por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!